nome é Ronaldo, tenho 43 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 20 anos. Na época eu tinha 23 anos e havia acabado de me formar na faculdade. Logo eu consegui arrumar um emprego em uma cidade vizinha. Eu ainda morava com os meus pais e já estava na hora de morar sozinho. Então resolvi mudar para um apartamento nessa outra cidade. Só que na época foi bem difícil os primeiros meses. Eu não conhecia ninguém, somente o pessoal do meu trabalho. Isso acabou dificultando um pouco as coisas, mas logo a situação mudou. Eu jamais imaginaria que o pior ainda estava por vir. Durante uma madrugada, eu acordei com um sussurro vindo do lado de fora do meu quarto. Logo imaginei que era algum ladrão roubando a casa. Eu levantei, peguei a arma que ficava no criado mudo e me aproximei lentamente da porta. Coloquei a mão na maçaneta e abri bem rápido, apontando a arma para o corredor. Primeiro para um lado, depois para o outro, mas nada. Não havia ninguém lá. O sussurro então parou. Depois disso, tranquei a porta, apaguei a luz e fui me deitar. Minha janela não tinha cortinas e nessa época a lua estava cheia. Portanto, o clarão da luz da lua entrava no meu quarto. Eu conseguia ver praticamente tudo à noite. Foi quando eu olhei para o canto da parede, que ficava em frente à minha cama, e vi a sombra de uma pessoa. No começo, pensei estar vendo coisas, mas não. Era real. Comecei a observar essa sombra, e ela parecia ser de uma mulher. Nessa hora, meu coração disparou e eu comecei a suar. Olhei para os 4 cantos do meu quarto, mas não havia ninguém. Não fazia sentido aquela sombra estar no canto da parede. Eu então me levantei da cama rapidamente e acendi as luzes. Nessa hora, a sombra desapareceu. Logo depois, apaguei a luz novamente e a sombra estava lá. Acendi e apaguei as luzes mais umas 2 vezes. Mas sempre que eu apagava, eu a via. Era como se nunca tivesse saído de lá. Eu já estava com muito medo, então resolvi dormir com a luz acesa. No dia seguinte, mesmo com o ocorrido daquela noite, trabalhei normal e depois voltei para o apartamento. Era noite novamente. E eu já estava me preparando para dormir. Logo o medo tomou conta de mim, pois comecei a lembrar daquela sombra na parede. Um arrepio percorreu todo o meu corpo, mas mesmo assim eu fui me deitar. Precisava descansar, pois no outro dia tinha que trabalhar. Foi quando acordei com aquele sussurro novamente. No momento em que abri meus olhos, a sombra estava na parede. Comecei a respirar muito rápido de medo, mas fechei meus olhos e não ia abri-los enquanto não pegasse no sono. Então eu ouvi um barulho muito forte. Eu me assustei e abri os olhos. A sombra ainda estava lá, mas sabia que alguma coisa estava errada. Eu me levantei e acendi as luzes. Nessa hora me apavorei com o que vi. As portas do guarda-roupas e as gavetas estavam abertas, com as roupas jogadas no chão. Eu comecei a chorar enquanto arrumava toda aquela bagunça e dizia: "Meu Deus, me ajuda! O que está acontecendo?" A minha vontade era de sair daquele lugar e nunca mais voltar. Mas para onde eu iria? Não tinha condições de ir para lugar nenhum. Depois de arrumar a bagunça, me virei para voltar para a cama. Mais uma vez não ia apagar as luzes para conseguir dormir em paz. Quando dei as costas para o guarda-roupas, ouvi um barulho muito forte novamente.
Então me virei, e as roupas estavam jogadas pelo chão, com o guarda-roupas todo aberto, assim como havia acontecido minutos atrás. E para minha surpresa, a sombra daquela mulher estava no canto da parede, mesmo com as luzes acesas. Nessa hora eu saí correndo do apartamento e fui até a igreja. Depois de muito gritar, consegui acordar o padre. Desesperado, eu contei tudo o que estava acontecendo no meu apartamento e implorei por sua ajuda. Então ele se vestiu e foi comigo. Chegando lá, se deparou com a sombra também. Só que quando chegamos, meu apartamento estava todo revirado, não só o guarda-roupas. Quando o padre olhou fixamente para a sombra, ele desmaiou. Eu não sabia o que fazer, mas peguei álcool e coloquei no seu nariz. Depois disso ele acordou, se levantou e jogou água benta na sombra, dizendo que ela já podia ir embora, pois seu lugar não era mais lá. Depois dessas palavras, a sombra se foi, fazendo o mesmo sussurro que sempre me acordava. Eu agradeci o padre, mas fiquei curioso para saber o que havia feito para aquela sombra ir embora. Então ele me disse que no momento que desmaiou, entrou em contato com o espírito daquela mulher na parede. Ela havia sido estuprada naquele canto até a morte, mas não sabia que já tinha morrido. Aquele era o jeito dela de pedir ajuda. Mas ele a alertou que o pior já havia passado e ela poderia descansar em paz. Depois disso, a sombra nunca mais apareceu e eu consegui dormir todas as noites até que me mudei de lá. Mas isso eu nunca mais vou esquecer.